Esse é o começo da exposição, é a primeira sala, é aqui que o visitante chega de imediato. Alguma coisa muito estranha aqui, digamos, que é a ausência de qualquer informação sobre a exposição. De modo geral, as exposições se abrem com os créditos, com algum texto que anuncia a exposição, sempre há o título, enfim, as explicações básicas recebem o espectador. E nós optamos por um vazio, optamos pela ausência de informações e por esse áudio da Clarice. São fragmentos do depoimento que ela deu ao Museu da Imagem do Som, do Rio de Janeiro. E com essa única peça, que se chama Calendário da Eternidade, uma escultura da Maria Martins, em bronze. E por quê? Porque ela sugere uma coisa que é muito importante nessa mostra, que é a ideia de um tempo cíclico ou de um espaço que é também que sugere um certo infinito, né? Uma circularidade. Logo que o espectador entra, depois desse início com a escultura da Maria Martins, ele se depara com as pinturas realizadas pela Clarice, que entre 75 e 76 faz experiências com pintura. E a Clarice nunca se colocou como pintora, como artista plástica, e é por isso que pouca gente sabe disso. Ela tem pouquíssimas referências a isso, quase sempre em cartas, portanto não havia nenhuma ambição de se transformar numa pintora, numa artista, mas isso era um modo de pesquisar ainda mais profundamente a experiência com a forma, com a linguagem, mas sobretudo com o desconhecido, né? Como lidar com a expressão, com esse destino, né, de tentar expressar alguma coisa que transcende a própria palavra. E ela foi em direção à cor, essas formas abstratas, e é um momento, acho, muito especial dessa exposição. Então aqui começa a exposição com os seus núcleos, que são núcleos que vêm da obra da Clarice. Eu e Verônica Stiger definimos 8 núcleos ou 8 linhas de força, basicamente temáticas, mas também formais, que saem de dentro da obra da Clarice e são esses núcleos, o entorno deles, que nós organizamos as obras dessas artistas mulheres que produziram no mesmo período que a Clarice, das décadas de 1940 e 1970. Todos eles têm um título que sai da obra da Clarice, né? E esse aqui, como eu disse, vem apontar para esse grande problema que é o início, né? Tudo no mundo começou com um sim. Sempre há um breve texto da curadoria que conta um pouco sobre o núcleo, que o espectador está vivenciando naquela hora ali. E este, como é sobre o início, né, é o início, bem o início que a Clarice trata na sua obra. Então aqui nós trouxemos pinturas abstratas, que inclusive remetem à pintura da própria Clarice, que estava ali anteriormente, e que sugerem essa nebulosa, né? Esse caos, que é caos, mas que já organizando-se em cor, em forma, matéria. O segundo núcleo sugere uma espécie de passagem, né, daquele início, onde o mundo
ainda informe, se organiza para um segundo momento, que é o momento da casa, né? Ou seja, portanto, já de uma organização espacial, organização social, cultural, e tem a ver com uma presença muito marcante do ambiente doméstico na escrita da Clarice, né? Nos seus textos, contos, romances, crônicas. São, ao mesmo tempo, para a casa, mas para uma casa que já de cara sugere algum desconforto, né? Eu não cabia, como se esse espaço fosse estreito, né, para essas personagens, ou pelo menos para algum momento da vida delas, né? Veja como essa obra da Lygia Clark é uma casa feita de caixas de fósforo. Como ela traz exatamente essa sugestão de um espaço arquitetônico, não é, construído, geométrico, mas instável e muito pequeno, né? Portanto, constrangedor, né, para essa personagem da escrita da Clarice. Portanto, toda a exposição se constitui assim, né? Ou seja, há uma conversa, né, que se estabelece entre, né, a obra plástica, o texto da Clarice. Uma coisa não é exatamente a ilustração da outra, mas cria zonas de diálogo. E é isso que nós estamos propondo para quem vem a essa exposição. Nessa casa, nesse ambiente doméstico, no lar, como eu disse, quando alguma coisa rompe o equilíbrio, imediatamente as personagens da Clarice vivem uma espécie de perda da identidade, né? Que na verdade é uma espécie de descoberta de uma outra identidade, ou uma descoberta de si mesmo, mas que exige alguma perda, ou ainda uma espécie de sacrifício, que é esse núcleo, né? Aqui temos o nome de Perdi Minha Formação Humana, como se houvesse mesmo um desmonte do corpo. Temos, portanto, uma visão do corpo inteiramente inusitada, né? Ou ainda fora da observação diária, que são como que super closes, né, em detalhes do corpo, e que dão a ele uma sensação de estranhamento que tem muito a ver com o tratamento que a Clarice dá ao tema do corpo nas suas obras. Bem, aqui finalmente o espectador encontra as informações que não estão lá no início da exposição, né? Portanto, é ao final deste salão, lembro que é uma exposição de 2 andares, né? Ela começa aqui no 7º andar, né? Depois nós descemos por ali, vamos para o 6º, onde a exposição continua. Então, é só que ao final deste salão que nós encontramos o título da exposição, o texto de curadoria, o texto institucional e essa grande constelação, né, constituída pelos nomes das artistas que aparecem aqui nos núcleos. Bem, aqui de fato chegamos ao 2º andar da exposição, que lembra o andar de baixo, é o 6º, e é a continuação dos núcleos. Bem, todo mundo que leu a Clarice Lispector em algum momento se deparou com bichos, plantas, a adoração pelo que existe. A Clarice encantada pelo mundo natural, pela natureza, pelos viventes, os animais, as plantas, as folhas, o tema desse núcleo. Esse galo magnífico ilustra bem aquilo que eu disse, né, de artistas que reaparecem. Tivemos a Maria Martins abrindo a exposição lá no início, né, com o Calendário da Eternidade, e a Maria Martins reaparece aqui
com esse galo devagarinho, né, ou quase de maneira imperceptível, se transformando no núcleo seguinte. Né? E, de certo modo, isso acontece com todos os núcleos. Eles vão se diluindo e vão entrando no núcleo seguinte e vão formando uma espécie de labirinto, né? Mas, ao mesmo tempo, levando suavemente, né? Quem está na exposição. Como nesse caso aqui, em que esse núcleo dos animais e das plantas já vai chegando a alguma coisa que não é animal, que não é planta, né? Mas que já é o início do próximo núcleo, que se chama queroplasma. Queroplasma, né, é aquilo que está na vida, aquilo que dá origem à vida, aquilo que está na própria formação daqueles seres. Então, vejam que é como se a exposição fosse se radicalizando, se aprofundando, e um núcleo fosse saindo de dentro do outro. Diz a Clarice: estou lidando com a matéria-prima, estou atrás do que fica atrás do pensamento. Tudo o que existe respira e exala um finíssimo resplendor de energia. A vida é sobrenatural. A Clarice dizia exatamente isso, né? Portanto, é uma espécie de mística, né, que está presente na criação da Clarice, né, que reconhece nas coisas do mundo a sua sobrenaturalidade, ou mais do que isso, ou o seu caráter de milagre. Cada coisa viva é um milagre. A Clarice diz exatamente: Deus é o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela traz para dentro da sua escrita, né, para os seus contos, crônicas, romances, né, temas religiosos, bíblicos, por exemplo, né? Então, essa anunciação da Maria Martins recupera aqui um dos temas mais lindos da Clarice, que é o tema da maternidade, que tantas vezes se confunde com o tema da maternidade de Maria, a Anunciação. E esse núcleo tem, portanto, uma vontade de figurar, né, de materializar essa mística clariciana, né? Tudo só existe porque existe a escrita. E é esse o tema do núcleo seguinte, que se organiza a partir de obras que sugerem aquilo que eu e a Verônica Stiger queríamos mostrar, uma espécie de escrita, não como uma abstração, não como uma atividade intelectual, mas como uma inscrição, né? Assim como a pintura da Clarice, uma procura da materialidade, da matéria. E por isso temos tanto essa obra da Mira Schendel, que é um papel, né, transparente, com várias inscrições, né, que, portanto, é uma coisa muito quase etérea, muito leve, muito suave. Aqui nós encontramos partes do manuscrito de A Hora da Estrela, de 1976, e que conversam, né, com essas outras obras aqui do núcleo. Não são facsímiles, são originais. Então nós trouxemos alguns exemplos de como a Clarice, no papel, né, parece que ela procura, né, essa escrita realmente entrando naquela nebulosa, e quanto à organização, né, no papel, tem realmente algo de caótico e forma ritmos muito intensos e muito belos, né? Se o núcleo
A adoração pelo que existe já sugeria um sujeito fora de si, ou seja, que se projeta para o mundo e lá, numa procura dos viventes, né, os animais, as plantas, a natureza, e mesmo no outro núcleo, né, da mística, uma procura por Deus, né. Aqui esse núcleo se lança, né, para uma procura do mundo social e mesmo político, né, que se chama "É paixão minha ser o outro". É mais do que olhar, é mais do que se aproximar, é ser o outro, né? Aqui é quase que uma pequena exposição de obras da Djanira, já que é um núcleo em que há 3 obras esplêndidas. A Djanira já apareceu em outros 2 núcleos e reaparece agora de maneira muito concentrada. É uma visão do mundo, né? E aqui, Rio de Janeiro, mas aqui alguma coisa mais do que o Rio, que vai para além do Rio, que se chama Sonho de um Menino Pobre. Então aqui é uma mirada, né, sobre o mundo, com seus contrastes, com a sua beleza, mas com as suas dores, né, com as suas questões mais dramáticas. Esse último núcleo, né, se chama Não Posso Acabar, ou seja, quase como se essa exposição tentasse mesmo figurar, trazer para dentro dela, né, e, portanto, para a experiência do espectador, esse circuito que começa de um modo muito especial, começa como se já tivesse acontecendo e, ao mesmo tempo, não termina. E, portanto, aqui, mais do que o fim de uma exposição, é uma exposição que tenta trazer como experiência uma pergunta sobre o fim. Um bom exemplo disso é essa obra belíssima da Vilma Martins, né, que é um retorno, né, ao útero, e veja que a obra se chama exatamente Retorno, é uma estilogravura de 1967. Bem, aqui é uma espécie de subnúcleo, talvez, do núcleo Não Posso Acabar. Aqui nós reunimos mais de uma centena de fragmentos dos manuscritos e datiloscritos que Clarice deixou quando da sua morte, que constituiriam um romance chamado Um Sopro de Vida, que ela deixou inacabado. Mas uma incompletude que, quando vemos aqui, não sugere só uma interrupção, né? Sugere aquela circularidade ou aquela possibilidade de reunião outra vez, de outros sentidos, novas formas. Então aqui nós nos deparamos com algo que é mais do que um livro da Clarice, né? É uma experiência de vida e morte.